Fala galera, meu nome é Kilderson Senna e venho aqui fazer mais um vídeo relacionado aí PHP Framework. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero muito mesmo agradecer toda a galera que está entrando em contato comigo, está me mandando e-mail, está me parabenizando, nem que seja por uma mensagem no Facebook ou uma mensagem por e-mail, enfim, independente do canal que está sendo utilizado, eu agradeço muito a força, certo? Agradeço muito a força da galera. E também a grande força do pessoal da comunidade. Tá me ajudando pra caramba nisso, certo, pessoal? Aguardem que ótimas novidades estão por vir relacionados a esse material que eu tô produzindo. Beleza, pessoal? Fiquem aí na espreita, fiquem aí me ouvindo nas minhas redes sociais, que algumas novidades muito boas estão por vir. Beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre assets e asset bundles, certo? O que de achos é isso, né? Para que serve esses assets que a gente tanto vê em muitos frameworks por aí, mas na verdade eu nem sei o que é, né? Bom, pessoal, assets no eFramework pode ser referenciado para um arquivo numa página web, certo? Pode ser um arquivo CSS, um JavaScript, uma imagem, um vídeo, enfim. De repente tudo que pode ser lido e interpretado pelo navegador, certo? E devem estar localizados em algum diretório acessível na web, ou seja, são arquivos públicos que ficam lá dentro do nosso diretório web, beleza? Isso é um asset, beleza? Isso que eu acabei de falar é um asset, tá bom? Asset ou asset, dependendo aí do seu, da sua região, beleza? Bom, asset bundles, na verdade, são pacotes de asset, certo? Se um asset representa um arquivo, né, ou que seja um CSS, um JavaScript, asset bundles, na verdade, são pacotes de assets, né? São vários CSS, ou vários JavaScripts, ou vários CSS, JavaScripts, enfim, são pacotes, beleza? Eu sempre tento fugir um pouco da parte teórica e partir mais para a prática, mas é preciso falar um pouco da teoria antes de entrar na prática em determinados assuntos. Na verdade, em todos os assuntos, certo? Mas creio que a parte teórica desse assunto será só esse, tá? Entenda o que é um asset, tá? Que é o que eu acabei de falar, e um asset bundle que eu acabei de falar, certo? Então, vamos criar um asset bundle para a gente ver como faz aqui no eFramework e vamos ver qual a utilidade, a grande utilidade que tem a gente utilizar esses bundles. E tem os tipos de bundles que tem, tá? Tem 3 tipos de bundles aqui no eFramework que você vai ver aqui um exemplo de cada um. Bom, vou abrir com o meu PHP Store, tá? Estou utilizando aqui aquele projeto que a gente já estava usando em aulas anteriores e já preparei aqui um pequeno ambiente para a gente não perder muito tempo, tá? Mas não é nada demais. Vamos lá. Vamos seguir aqui a linha. Dentro de Views, Layouts, eu criei aqui um layout chamado Blank, tá? Que é apenas como é que eu posso dizer? Uma porção mínima de HTML com PHP para que seja renderizado um layout em branco, tá? Veja que não tem nada, tem apenas as tags de begin page, tem a parte de registrar uma meta tag, enfim. Tem uma div container e, enfim, tem aqui as chamadas do begin body, end body e end page aqui. É bem simples, tá? É um template, um layout, na verdade, bem simples, tá bom? Segundo passo, pessoal, criei aqui um controlador chamado Assets Controller, tá? Também não tem nada. Já chamando esse layout, ó, eu sobrescrevi a propriedade pública do meu controller e a partir desse momento estou dizendo que esse controlador vai utilizar esse layout, tá bom? E mandei renderizar criei uma action, né, index, e estou mandando renderizar uma view, né, uma visão index, que já está aqui dentro da minha pastinha assets, que representa o controlador, e o arquivo que por hora está apenas com esse pedacinho de HTML aqui, ó, tá certo? Nada demais, bem simples, tá? Isso aqui eu creio que não precisava ter feito durante a aula, é uma coisa que você não precisa aprender aqui, tá bom? E por fim, criei um arquivo simples aqui, ó, dentro de web, CSS, criei aqui um assets.css, que tem um CSSzinho simples, que eu vou precisar aqui em termos didáticos, tá bom? E também criei aqui, não tinha essa parte JavaScript, eu criei uma parte JS,
e criei um assets.js, tá? Que também tem uma porçãozinha de JavaScript para fazer uma animação, que a gente já vai ver isso aqui, tá bom? Bom, vou abrir aqui no navegador, tá? Vou botar aqui R igual assets index. E vocês podem ver que foi renderizado um template em branco, né? O nosso layout em branco. Vou até abrir aqui o código fonte para vocês verem, ó. Bem simples, apenas para a gente não misturar nada, a gente não misturar com o que a gente fez nas aulas anteriores. Vocês podem ver que não tem nada demais. Tem um H2 que a gente acabou de criar com aqueles parágrafos e acabou-se. Beleza? Pronto. Partindo do princípio que todos já estão situados com esse pequeno ambiente que eu criei, vamos para o que interessa, tá bom? Bom, pessoal, para a gente criar um bundle é muito semelhante à forma de criação como de widget. A gente precisa somente estender de uma classe chamada AssetBundle, tá? Essa classe é muito simples, tem muitas coisinhas bacanas nela. Eu não vou passar tudo, lógico, do que essa classe pode nos oferecer, mas o que eu vou passar aqui com certeza já vai dar para você dar uma boa explorada, certo? Então, vou criar aqui o nosso primeiro asset, vou criar aqui dentro de assets. Vou criar aqui uma pasta para a gente separar aqui, vou chamar de meus assets, certo? E vou chamar aqui esse asset de primeiro asset, certo? Vou adicionar aqui. Pessoal, esse asset no final é uma convenção, tá? Não é obrigado você colocar isso aqui. A única obrigatoriedade que você tem que ter é de estender de asset bundle, tá? Do pacote iWeb. Tá bom? Vou até aqui importar. Esqueci de botar o namespace aqui. Namespace app. Pronto, coloquei aqui o namespace. E aqui já vou importar também esse camaradinho aqui. Pronto, certo? Isso aqui é o conceito básico, tá, gente? Estender de uma classe base do framework, tá? Vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, tá, gente? Sigam um raciocínio comigo e eu vou explicar assim que eu terminar de digitar o código, certo? Eu vou sobrescrever aqui dois atributos dessa minha classe Py, que é a BasePath, que eu vou dizer que a pasta base desse asset vai ser o webhook, tá? Isso aqui é um alias, tá bom? Eu falei sobre esses caras em aulas anteriores. E vou também sobrescrever o base URL. E o base URL desses camaradas aqui vai ser o web, né? Que isso aqui é o URL até a chegada do nosso diretório web, certo? Feito isso aqui, vem a parte mais simples, tá? Eu vou pegar aqui e dizer que esse asset bundle ele vai ter o seguinte CSS, tá? Eu estou aqui dentro de web, tá? Então eu vou colocar aqui CSS barra assets.css, tá? Esse arquivo aqui, né, é exatamente apontando para esse carinha aqui, ó, que eu mostrei no comecinho da aula, certo? E vou dizer que nesse asset tem uma lista de JavaScripts, que nesse caso só vão ter um JavaScript. E dá dentro de JS, certo? Dentro de JS, assets.js. Bem simples. Somente com isso aqui daria para a gente já incorporar esses arquivos nas nossas views. E ainda vou dizer mais, tá? Isso não é obrigatório, mas é uma coisa que agrega muito e ajuda muito na organização dos assets, que é você dizer quais são as dependências desses assets desse seu asset, no caso aqui que você está criando, tá? Kilderson, como é essa dependência? Como funciona isso? Vamos supor que o meu JavaScript, na verdade o meu JavaScript, você que entende um pouco, se você realmente entende de JavaScript, vai ver que o jQuery está sendo chamado aqui, certo? Então esse meu JavaScript, esses assets.javascript, ele está precisando do jQuery. Como a gente faz para que o próprio asset bundle do i interprete isso? É muito simples, basta colocar a dependência aqui.
O eFramework já tem alguns asset bundles já internos, já vem com o próprio framework. E o jQuery é um deles. Se você colocar aqui iWeb jQuery Asset, o próprio framework vai se encarregar de colocar esse carinha para você. Beleza? Vamos colocar dessa forma, tá? E já eu vou explicar como é que é feito essa mágica de colocar os arquivos nas nossas páginas. Bom, aqui a gente só fez a criação, certo? Aqui a gente configurou a classe e fizemos como esse asset vai funcionar, como esse bundle vai funcionar, certo? Agora vamos fazer a chamada desse cara. Eu vou abrir aqui meu index, tá? Aquele que tem aquele nosso parágrafo, aqueles nossos H2. E aqui em cima eu faço somente isso aqui, ó, o nome do meu asset e chamo o meu método register, certo? E aqui eu passo, diz que é referência a view, tá? Ele precisa disso aqui para saber onde vai ser renderizado, certo? E aqui eu vou importar essa classe para ficar mais bonitinho. E pronto! Com isso aqui, você já tem os seus assets já dessa página configurado, tá? Eu vou entrar aqui na minha página, vou atualizar e vejam só, tá? Ele mudou aqui a cor das fontes, aumentou o espaçamento, exatamente o que tem naquele CSS. E se você for ver aqui no seu código-fonte, ele adicionou a referência daquela folha de estilo e colocou aqui, ó, o jQuery como primeiro, porque o meu assets.js depende do jQuery. Olha só que bacana, né? Então até essa parte de dependência ele também já faz para você, beleza? Muito simples, até agora aqui, beleza. Se você tiver entendido até aqui, não vai ter dificuldade nenhuma para entender o restante dos outros tipos de assets, que são bem mais simples na minha opinião, tá bom? Antes de passar para o próximo tipo de asset bundle, eu quero mostrar aqui para vocês, aqui é a documentação do asset bundle, tá? A classe Py. Aqui tem o jQuery asset, ó, tá? Que eu acabei de usar aqui, ó. Ele explica aqui a documentação de cada coisa e diz aqui o que ele importa, ó. O asset bundle, ele coloca apenas um jQuery.js que está sendo importado no pacote do Bower, tá? E aqui tem o Bootstrap Asset também, ó. Tem um exemplo do Bootstrap que já vem também embutido no próprio framework. Se você for ver aqui embaixo, ele apenas importa o CSS, tá? Ele tem um outro asset somente para importar os plugins JavaScript, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou passar aqui para o próximo tópico, que é os outros tipos de assets, tá? Os assets publicados, certo? Os chamados publicados, são esses que a gente fez, né? Que a gente criou aqui um arquivo, uma pastinha CSS, criou um CSS aqui, criou um JavaScript aqui e a gente fez a chamada lá na classe. Esses são os assets publicados, tá? São arquivos que ficam localizados no diretório web, podendo ser acessados diretamente na web, tá? Tem os assets fontes, tá? Que são chamados assets fonte, que são localizados junto com o código fonte PHP, que não podem ser acessados pelo diretório web, tá? É o que a gente vai fazer agora. Vou fazer um exemplo agora sobre esse carinha aqui. Antes de criar aqui a classe do asset, como eu criei aqui o primeiro asset, eu vou aqui criar uma pastinha, tá? Isso pode ser em qualquer lugar, gente. Eu estou colocando aqui aleatório, tá? Eu vou criar aqui uma pasta chamada Files, tá? E vou criar aqui dois CSS aqui, tá? Vou botar estilo 1 e estilo 2. E vou criar aqui também 3 JavaScripts, apenas para exemplificar aqui. Vou chamar de lógica. Opa. Vou chamar de lógica, vou chamar de, sei lá, vou chamar de UI, de User Interface. E vou chamar aqui, por exemplo, de módulos. Tá? Não vou colocar conteúdo nenhum, tá, gente? Só para vocês verem como vai importar, tá? Não vou até fechar aqui. Tá? Apenas criei esses arquivos. Vejam que ele está dentro da pasta Assets, que não está, certo, sendo visível pela web, né? Apenas o que vai ser visível pela web é o que está aqui dentro, tá?
Então vamos lá. Vou criar agora aqui a minha classe do asset, né? Vou chamar aqui de segundo asset. Ó. Vou confirmar, vou fechar isso aqui. Vou tirar isso aqui. E já vou estender aqui a classe asset bundle. Prontinho. Nossa classe já está pronta para receber as configurações, né? Vamos lá, passar adiante. Nesse caso aqui é muito mais simples. Vejam só. Eu vou subscrever aqui agora uma propriedade chamada source path, tá? Que é a pasta de origem dos assets de fonte. É muito simples, tá? Eu posso fazer aqui, ó, app, né? Que é o alias para a minha aplicação, barra assets, barra meus assets, barra files. Vou colocar aqui o caminho até files, tá bom? Fiz o caminho até essa minha pasta files, beleza? E aqui eu vou dizer, ó, olha que simples. Opa, olha que simples. Eu vou dizer que meu CSS desse meus assets vai ser, desse meu bundle vai ser estilo 1.css, estilo 2.css e só, né? E aqui vou sobrescrever aqui o JavaScript, que vai ser lógica.js, UI.js e models.js, tá? E vou fazer melhor. Olha só como é bacana essa parte de bundles do UI, ó. Lembra da depends que eu coloquei no outro bundle? Olha só que legal. Eu vou dizer que esse asset bundle, ele depende do meu primeiro asset. Vamos ver como isso vai se comportar. Vou botar aqui app, vou colocar aqui o caminho inteiro, tá? Com namespace. Assets, meus assets, barra primeiro asset, tá? Olha só que bacana, ó. O meu segundo asset, ele vai depender do primeiro, tá? Então, se eu fazer a chamada do segundo asset na minha view, ele automaticamente vai compreender que esse carinha aqui vai ser interpretado primeiro, tá? Vamos ver aqui, vamos ver como funciona isso. Vou chamar aqui segundo asset, tá? Vou apagar tudo isso aqui, vou chamar segundo asset. Registra e vou colocar aqui o this, tá? Vou importar aqui. Pronto. Então vamos testar isso aqui, né? Vou atualizar aqui a página. A priori não teve mudança nenhuma visual, né? Até porque a gente não mexeu em nada de CSS e JavaScript. Mas se você for acessar aqui o seu código fonte, você vai ver que foi colocado aqui, ó. Olha só quem está vindo primeiro. Esse CSS Assets é do nosso primeiro asset.php, a nossa classe. E esses dois estilos são do nosso segundo asset, tá? Olha só como ele organiza, deixa tudo bonitinho, de acordo com as suas dependências. JavaScript é a mesma coisa, ó. Lembra que nosso primeiro asset, ele depende do jQuery, então ele vai estar no topo da lista, tá? E o segundo asset, no caso aqui assets.js, é o que vem na fila consecutivamente, né? E aqui são os três que a gente configurou, tá? Vocês notaram que a pasta que ele está colocando é dentro de barra assets, barra um código aleatório e o arquivo que a gente configurou. Isso aqui, galera, é o seguinte, veja como funciona. Os assets de fonte, tá? Ele pega toda essa configuração que a gente fez aqui, tá? Publica dentro dessa pasta assets, ó, vocês podem ver aqui dentro, ó. Isso aqui é do jQuery, isso aqui, se não me engano, é do Bootstrap, né? Isso aqui é coisa do Wiki, que estava das outras aplicações, e está aqui a pasta que fez a publicação, no caso, da onde foi publicado esses nossos arquivos. Então, ele pega aqui do nosso files e publica dentro do assets, tá? Tá, mas Kilderson, eu te pergunto, qual a diferença de eu tá utilizando desse formato e desse formato, tá? Gente, primeiro porque desse formato aqui fica uma URL fixa, tá? Ó, você sempre vai estar com essa URL fixa. E aqui, de acordo com suas alterações e modificações, entra também um controle de cache,
entra também a questão de se ter a parte de asset mais fechada, tá? E uma série de outras coisas, tá bom? Porque tem por exemplo, widgets, que foi assunto de aulas passadas, que tem muitos CSS e muitos JavaScripts também, que são também pré-processados pelo LESS ou pelo SAS, que fazem um controle melhor disso, tá? Então é uma série de diferenças que podem sim ser feitos tanto da forma convencional, que é com essa daqui, que é com assets publicados, como também com assets de fonte. Vai depender muito da sua situação, tá bom? Pessoal, e por último, nós temos aqui os assets externos, tá? Esse também acho muito bacana. Vamos colocar aqui dentro dos meus assets, vou criar aqui um terceiro. Vamos lá. Vou chamar aqui de, vou chamar de fonte Awesome Asset. Quem conhece a fonte Awesome já vai saber mais ou menos do que se trata, tá? E vou criar aqui um outro também chamado Open Sans Asset. Pronto, criei dois camaradinhas aqui que vai servir para exemplificar isso aqui. Vou estender aqui do nosso Asset Bundle, certo? Aqui também. Pronto. Vou começar pelo fonte Awesome, certo? Pessoal, assets externos, tá? Eles são arquivos que são localizados em um servidor que não esteja hospedado no mesmo hosting da sua aplicação. Como nesse caso, o fonte Awesome, que os arquivos dele são disponibilizados de repente no CDN, como é o nosso caso aqui. E como a gente faz para importar esses caras para o projeto, tá? Alguns de vocês podem responder utilizando o Bower, né? Vocês colocam dentro, no caso aqui do composer.json, coloca a diretriz no Bower e você aponta de repente para uma pasta aqui dentro, ó, certo? Mas vamos supor que não exista, tá? Vamos supor que a gente quer fazer um acesso externo de uma coisa que não tem no Bower. A gente pode fazer de forma muito simples, vejam só. Eu vou chamar aqui, dizer que esse fonte Awesome vai ter o seguinte CSS. Como eu sei qual é o CSS do fonte Awesome? Eu estou aqui com o site dele aberto, ó. Fonte Awesome, estou aqui em Get Started. E aqui embaixo, basta eu copiar esse endereço do CSS. Se você ler a documentação, vê que ele precisa somente disso. Então, eu vou aqui e coloco o endereço completo. Olha só que simples, né? Muito simples, certo? Aqui, basta colocar aqui a fonte Awesome register this. Deixa eu importar isso aqui. Pronto. E se você for atualizar aqui sua página, nós fomos atualizar a página. Nossa, que está dando até uma demora mais no carregamento, né? E quando eu vou exibir o código-fonte, está aqui o camarada, ó. Olha só o camarada aqui, bonitinho, dentro da sua lista de folhas de estilo, certo? Vamos fazer também com o Open Sans. O que é esse Open Sans? Eu não entendi o que é esse Open Sans. Isso aqui, pessoal, vai ser uma referência a uma fonte do Google Fonts, para quem não conhece, tá? Eu vou aqui no site do Google Fonts, também que está aqui aberto, já deixei a página aberta. E estou usando essa fonte Open Sans. Aqui embaixo ele dá as diretrizes de como utilizar ela. Ele precisa apenas dessa folha de estilo também. Basta copiar aqui a referência dele. Só vou colar aqui embaixo, que ele não copiou somente o endereço. E vou colocar aqui dentro, muito simples. E vou fazer melhor, para finalizar com chave de ouro, eu vou fazer melhor. Olha só o que eu vou fazer, tá? Dentro do meu primeiro asset, vocês lembram que eu dependo do jQuery Asset? Eu vou colocar aqui que eu dependo aqui que eu dependo do Open Sans Asset. Então eu coloco aqui app, contrabarra na verdade, né? Assets, meus assets, Open Sans Asset. Opa.
Olha só que legal. Então, como eu já estou fazendo a chamada do segundo, ele vai chamar o primeiro, vai carregar, depois vai chamar o segundo e vai carregar. Vamos ver aqui se está tudo certinho. Olha, vejam só, ele mudou a fonte, ó, tá vendo? Ele mudou a fonte, deixa eu dar aqui um inspect. Olha, isso daqui, ó, é o código fonte. E ele colocou aqui, ó, como o primeiro da lista, tá? Da lista de CSS. Olha só que bacana. Ele já fica aqui em cima no topo. E na minha folha de estilo eu já tinha essa configuração, já, lógico, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu já coloquei aqui a fonte Open Sans. E caso não tivesse, ele colocava o Arial, certo? Então, pessoal, eu queria mostrar um pouco da parte de Asset Bundle. Vocês podem ver que é muito interessante, tem muita coisa ainda para ser explorado aqui, mas apenas com esse começo já dá para você dar uma organizada nos seus assets, tá? E o mais legal, gente, é que os seus assets ficam todos organizados, não fica aqueles JavaScript dentro do corpo da sua página. Você pode também fazer com alguns scripts, ao invés de ser carregados aqui, podem ser carregados aqui também dentro do head. Sem muita burocracia, entendeu? Então, dê uma olhada a mais nesses assets. Isso aqui foi apenas uma introdução, mas que com certeza, só com essa introdução já dá para você dar uma organizada na sua parte de assets dos seus projetos, beleza? Então, um forte abraço a todos e espero que todos tenham gostado desse vídeo. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, comenta sobre ele se o vídeo realmente lhe ajudou. Se você realmente gostou, aqui no lado segue meus contatos e minhas redes sociais. Vou deixar aqui, se você quiser falar comigo diretamente, fica à vontade. E aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando o link do pessoal que tá contribuindo pra caramba com esse vídeo, tá? O pessoal dos grupos e das comunidades, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.